os dons, a multiforme manifestação dos dons de Deus. E hoje nós vamos falar sobre eles. Tem 4 textos que eu quero trazer para vocês, que falam dos dons. E enquanto eu falo, eu queria que você tomasse um pedacinho de papel aí e marcasse o que é pertinente a você. Porque enquanto eu vou falando, você vai identificar o dom que Deus te deu. E cada um aqui tem o seu dom. No mínimo um dom, no mínimo uma virtude do Espírito, você vai identificar na tua vida. Então, enquanto eu prego, você faça notas a respeito daquilo que cabe a você. Amém? O primeiro texto está em Romanos 12. Eu vou ler dos versículos 4 até o 8. Romanos 12, 4 a 8. Declara assim a palavra. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém? Pai, nós oramos mais uma vez para que o Senhor fale ao nosso coração e revele os propósitos para os quais o Senhor nos criou, cada um de nós. E o que o Senhor escreveu nos livros, no céu, a nosso respeito. A obra que nos cabe, o fruto que temos que dar. Nos ajuda, Senhor, e manifesta-te a nós agora. E fala aos corações dos teus servos. E que nós possamos sair daqui mais servos e também mais amigos do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim como num só corpo temos muitos membros, e nem todo mundo é olho, ou perna, ou braço, ou ouvido, e cada um tem uma função separada, nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Diga para o teu vizinho, eu tenho a maior alegria de ser membro junto de ti. Diga para ele aí. Membro desse mesmo corpo aqui, aleluia. Amém? Sabe por que esse chatão desse pastor aqui faz vocês falarem uns com os outros? Sabe por quê? Você fica naquela, mas que coisa, tem que ficar falando com o vizinho, nem sei quem é. É porque você esquece aquilo que você ouve, você se lembra daquilo que você vê, e você entende aquilo que você faz. Você esquece o que ouve, você lembra do que vê, e entende o que faz. Se você só falar daqui, você sai daqui e pergunta, aí como é que foi o culto? E a pessoa, foi maravilhoso. O que o pastor falou? Foi... Não consegue nem começar, porque você esquece o que escuta. Você lembra do que você escuta e vê. E você entende o que você faz. Amém? Então belisca o irmão do seu lado e fala, corpo bacana. Que bom que eu sou parte desse corpo. Aleluia. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Você percebe que tem uma diversidade de dons? E você percebe que cada um deles deve ser feito de uma maneira adequada, né? Porque, seja lá qual for o teu dom, tem um fruto que nós todos precisamos ter para exercer bem o nosso dom. Tem um fruto que nós precisamos ter todos, amém?
Abra lá comigo em Gálatas, capítulo 6. Gálatas 5, não 6. 5, 22. Antes do versículo 22 de Gálatas 5, a palavra está discorrendo sobre as obras da carne. Presta bem atenção nisso. A Bíblia trata aquilo que nós realizamos, eu e você, e as muitas vezes realizamos por nossa própria vontade, ela chama de obra. Obra é o que eu e você colocamos em prática. A gente faz uma obra, a gente realiza algo, e a Bíblia chama obra, obra da carne. E ao contrário de obra da carne, que é coisa que é realizada por nós, eu e você somos convidados a expressar o fruto do Espírito. Um fruto. Um fruto que é um pacote. Diga para o teu vizinho, o fruto do Espírito é um pacote. Ele não é tratado como obra do Espírito, tá? Obra é aquele trabalho que a gente faz, e sua obra. Nós fazemos obras. Podemos fazer boas obras. Deus nos separou e Ele separou boas obras para nós andarmos nelas. Escreveu obras para nós realizarmos. A gente pode fazer boas obras, mas a maioria faz, no meio das boas obras, algumas ruins, né? E você acaba se deixando levar pela tua carnalidade, pela tua humanidade, e acaba fazendo obras da carne. Obras que devem deixar lugar para o fruto. Por que do Espírito o tratamento não é de obra, é de fruto? Porque esse fruto, ele tem que crescer. O fruto dá numa árvore, e para que você consiga um fruto, você precisa plantar a árvore, cuidar da árvore, esperar ela crescer e ter todo um processo para chegar ao fruto. O fruto é uma coisa boa para nós comermos. O fruto do Espírito é uma coisa maravilhosa. E esse fruto do Espírito deve ser desenvolvido em nós como um fruto que está saindo de uma árvore. Uma árvore que está produzindo. Então, ali em Gálatas 5, 22, ele nos declara, o fruto do Espírito é singular. Um fruto. É um pacote. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se você está escrevendo coisas que são pertinentes a você, você pode escrever todos esses aí. Viu? Porque esses são a base para nós realizarmos qualquer coisa aqui dentro. Se você vai ser profeta de Deus, profeta, você tem que expressar, enquanto você exerce o cargo de profeta, a função profética, o trabalho profético, você deve expressar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se você, em vez de profeta, você vai expressar um ministério de ensino na igreja e vai ensinar alguém alguma coisa, se você vai ensinar alguém alguma coisa, e se as tuas habilidades, o teu dom é de ensino, adivinha o que você tem que expressar enquanto ensina. Tem que estar permeado do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade. O que é longanimidade? Paciência, né? Está aí na tua tradução, paciência. Longanimidade é aquele poder que Deus tem de perdoar, seja lá o que for. Diga para o teu vizinho, Deus te perdoou, seja lá o que for. Diga para ele aí. Longânimo. Na verdade é assim, longanimidade fala de uma resiliência de Deus, que é assim, Ele te perdoou. E sabe o que você fez? Fez a mesma bobagem de novo. E Ele te perdoou. E sabe o que você fez? A mesma bobagem de novo. E Ele te perdoou. Longanimidade fala de nós perdoarmos os irmãos 70 vezes 7, pela mesma bobagem que ele possa ter feito, por dia.
490 vezes você vai perdoar o seu irmão pela mesma bobagem todo dia. Por que Deus está falando isso para nós? Porque a gente é imperfeito. E sabe um equívoco que passa pela nossa cabeça todo o tempo? E que nos restringe de nós recebermos o dom e fluirmos no dom? O equívoco é este, que Deus olha o nosso caráter, e se você for uma pessoa certinha, de bom caráter, a Bíblia tem uma palavra especial para caráter, ela chama de caráter ilibado. Caráter ilibado. Cara, ele é irrepreensível. Pessoa irrepreensível, de caráter ilibado. Amigo da verdade, né? Reto de coração. Alguém que não mente. Alguém que é honesto. Se você olha para a pessoa e vê esse caráter, então você diz, é digna de receber o dom. E se olha o caráter de alguém e você vê que tem, mas aí ele escorrega naquilo lá, né? E naquele outro, olha, você vê que ali tem umas cascas de banana no caminho dele que ele vai patinando. E você fala, não tenho dom. Esse é o maior equívoco que a gente consegue cometer. Porque nós não somos todos perfeitos. Deus não distribui o dom para nós conforme o nosso caráter. E você olha pessoas que, diante dos teus padrões, têm um caráter duvidoso. E você olha o caráter e diz, não tenho dom. Mas Deus dá o dom a quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Nós vamos ler isso aqui. Não é por causa do caráter. Puxa, mas que bagunça, hein? Então você pega um mentiroso salafrário e ele flui em cura divina. Flui. Eu já vi. Já recebi. De um safado sem vergonha. Cheio de Deus. Que deixa o Espírito agir. Porque a gente acha que tudo isso daqui é nosso, né? É assim. Você tem um mau caráter, desenvolveu aquela vida reta, poderosa diante do Senhor, uma coisa assim, irrepreensível. E então, Ele te deu o dom e o fruto, mas não é. Aqui o texto diz, o fruto do Espírito, não é teu. Então alguém pode ser um safado sem vergonha, picareta, trambiqueiro e expressar o dom? Pode. Eis-me aqui, que estou falando com vocês. Eu não sou tão trambiqueiro assim. Pelo amor de Deus, hein? Corta essa parte aí do vídeo. Né? Mas a nossa condição humana é de olhar o caráter das pessoas e pelo caráter expresso na vida das pessoas, você determinar a quantidade de unção que Deus deveria ter derramado sobre aquele vaso. A quantidade de dons, o qual ele pode fluir. E olha as falhas da pessoa e diz, não tenho dom. E olha outras falhas e diz, não tenho unção. Por isso, quando a gente está ministrando fora do nosso ambiente, você é honrado. Ninguém te conhece. Ninguém sabe se você tem caráter ou não tem caráter. Ninguém viu as tuas obras, se são retas, se são boas diante de Deus ou não. Você chega lá e fala com unção e poder e a verdade. E Deus respalda a palavra dele. E o fruto do Espírito está presente ali, sai da tua boca e se manifesta. E as pessoas recebem. Vai ver, depois que recebeu todo mundo, o cara aplicou o mau golpe. Depois de ter sido um canal da bênção de Deus. Quem? Vocês receberam esse fulano? Meu Deus, mas olha, o cara é um picaretão. Outro dia eu vi na internet um desses profetas que vão de igreja em igreja, que chegou numa igreja em Miami, que tinha lá um pastor conceituado no meio evangélico. Recebeu esse andarilho profético aí,
e ele fez uma brincadeira que se faz hoje na EBD com as crianças, e mistura 2 líquidos brancos, e na mistura, que é não sei se você já teve essa brincadeira quando era pequeno, aquele laboratório de um monte de coisa de farmácia que vem lá, uns tubinhos, você mistura, fica vermelho o negócio, né? Então ele usou aquela coisa que é ridícula para transformar água em vinho do púlpito de uma igreja com 10 mil pessoas olhando para ele. Teve uma avalanche assim de mover de Deus que foi um negócio louco assim. O nego estrebuchava e o outro saía voando. O cara queria receber, porque foi um negócio estrondoso. E Jesus, todo mundo olhou aquele negócio, virou vinho mesmo. O cara fez o milagre da transformação da água em vinho na nossa cara. Acabou tudo, todo mundo recebeu. Foi uma maravilha. Era um trambique lascado de aquele químico de casa lá, do negocinho das criancinhas que mistura 2 e vira A. E aqui você não pode beber. E o cara fez uma encrenca lá, que ele pegou um copo, botou debaixo do púlpito, pegou o outro e pegou o negócio que era vinho mesmo, que estava aqui já preparado, e bebeu, e trocou os copos. Tudo apareceu filmado na internet. Mó trambique. Mas teve gente que foi curada. Por quê? Porque o dom é de Deus e o fruto é do Espírito. E a pessoa que estava lá, creu e recebeu. E se aquilo foi circo de Soleil, Deus usou aquele negócio para que a fé da pessoa fosse despertada. A nossa, cada um que assistiu. E se você crê, você vai ver a glória de Deus. Aí você diz assim, não, mas peraí, o cara foi curado de alguma coisa lá, que estava ali assistindo, creu naquilo, depois ele descobriu que era tudo uma trambiqueira, então ele ficou doente de novo? Não, continuou curado. Aleluia. Porque não importa o caráter da pessoa. Importa é se você crê ou se você não crê na verdade, na fé, no que está acontecendo. Se você abre o teu coração para receber o poder de Deus. Manifestar o dom de Deus é o Espírito que dá, como Ele quer, para todos nós. E independe da gente merecer. Se fosse por merecimento, nenhum de nós tinha dom nenhum. Nem eu, nem ninguém aqui dentro tinha dom nenhum. Mas não é por merecimento. Oh, Jesus! Agora nós vamos para 1 Coríntios 12. Veja só. 1 Coríntios 12. Versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, quer dizer, maldito é Jesus. Se você está falando pelo Espírito, você não pode declarar que Jesus é maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, para você declarar o Jesus é Senhor, tem que ser pelo Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, você jamais vai declarar Jesus é maldito. Mas se você tem para você declarar que Jesus é Senhor, você tem que falar pelo Espírito. Alguém aqui já declarou Jesus é Senhor? Foi pelo Espírito que você declarou. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ele é o dono de tudo, amém? E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Olha, aqui, versículo 5, por que ele fala isso? Ele fala de diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Porque você pode operar um desses dons, e o teu vizinho operar outro desses dons. Mas quem manda o primeiro e quem manda o segundo é o mesmo Senhor. Se você está servindo
e está servindo de maneira diferente do que está ao teu lado, saiba que em maneiras diferentes nós estamos servindo a um único Senhor. Porque é assim que Deus estabeleceu. Ele é Senhor de cada um de nós e cada um de nós o serve de uma maneira diferente. Diga para o teu vizinho, olha para mim, que a minha maneira é muito melhor que a tua. Diga para ele. Porque esse é o nosso raciocínio. A gente serve da melhor maneira que a gente pode. Amém? E você olha para o vizinho e diz, ele não sabe nada. Oh meu Deus, mas como é que pode servir a Deus desse jeito? E é o mesmo Senhor que está te fazendo servir de uma forma e Ele de outra forma. A gente é pronto para julgar. Imagina, acabou de chegar, sabe nada, inocente, sabe nada. Como está servindo? Olha isso que ele fez, quanta bobagem. Encheu a fralda, que horror. E você é pronto para julgar. Mas quem que está fazendo ele fazer daquele jeito? Há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. De quem é a manifestação? Do Espírito. Então, qual é a nossa função? Deixar o Espírito se manifestar. Então eu posso. Não é por merecimento. Não é uma coisa que eu tenho que receber, que é minha. Mas eu só tenho que deixar o Espírito se manifestar por meu intermédio. E se a mula foi usada por Deus, quanto mais esse cachorrão aqui. Amém? A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. Para um é dada mediante o Espírito. O Espírito toma os lábios da pessoa e traz uma palavra de conhecimento. Qual que é o primeiro aqui? Sabedoria. E a outro, mediante o Espírito, a palavra, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Qual que é a diferença entre palavra de sabedoria e de conhecimento? Teologicamente, os homens decidiram estabelecer critério que declara que palavra de sabedoria é alguma coisa que você fala com uma pessoa e que está no futuro. E palavra de conhecimento é alguma coisa que você declara para uma pessoa e que está no passado. Então, palavra de conhecimento, você chega diante de alguém e o Espírito te fala, passou por uma situação terrível, agora há pouco. E você fala para ela, o Espírito está me dizendo que você acabou de passar por uma situação terrível, passado. Você tem conhecimento de uma coisa que aconteceu. Palavra de sabedoria, Deus te coloca, você pode preparar tuas malas que você vai viajar, viu? O Espírito está me dizendo que vai te levar, e vai fazer, e vai acontecer e tal. Está no futuro. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Anota aí qual que você recebe do Espírito Santo, que você flui. Às vezes você olha para uma pessoa e sabe que ela passou algo no seu passado, e você tem uma palavra de conhecimento. O Espírito, ele nos quer como um canal da expressão dele, que é abençoador para a pessoa. Se ele te deixa conhecer, é para você tomar uma atitude, senão você não vai conhecer nada. Mas se ele te deu a conhecer alguma situação, é para você ser um canal abençoador para uma outra pessoa. É para o proveito do corpo. Para isso serve todo o serviço na casa do Senhor e o serviço que fazemos para Deus, para o proveito do irmão. Olha bem nos olhos do teu irmão aí e diga, para servi-lo. Diga para ele, para servir-te. Eis-me aqui para te servir. É para o proveito dos outros.
o Espírito vai te dar uma palavra de sabedoria, é para o proveito do corpo inteiro. O Espírito não vai te dar uma palavra de sabedoria para você se transformar no apóstolo da igreja e mandar em todo mundo. Alô? Porque muita gente está fazendo isso. Muita. Ele retém a propriedade para si do que o Espírito está fazendo. Toma para si a autoria. E olham para ele e dizem, o grande homem de Deus. E aí, quando ele está lá em cima, o diabo passa uma rasteira nele, ele cai de cabeça. E todo mundo diz, mas fluía tanto o dom de Deus. Porque Deus não se move com o caráter da pessoa. Na verdade, deixa eu te dar uma palavra de sabedoria. O dom de Deus foi dado a você para você desenvolver caráter. Você que não tinha caráter nenhum, recebe o dom, o fruto do Espírito, e o teu caráter é transformado. E você vai ficar com um caráter mais parecido com o caráter santo do Senhor, por causa do dom do Espírito. Não é alguém que tem um caráter irrepreensível, então agora é apto a receber o dom. Não. Deus distribui os dons e nos admoesta uns aos outros, para que o nosso caráter, a nossa santidade seja desenvolvida e nós cheguemos ao conhecimento, à plenitude de Cristo. Você quer crescer? Você quer ser mais verdadeiro? Você quer ter um caráter mais excelente? Deixa o Espírito se manifestar por teu intermédio. Não toma a autoria para você. Não deixa as pessoas ficarem te louvando, te glorificando, te colocando num pedestal, fazendo você subir, e subir, e subir. O poder corrompe, e quando você cai de lá de cima, muitas vezes cai você e toda a congregação é espalhada. Ficam como ovelhas sem pastor. O diabo é perito em fazer um general do exército do Senhor cair por causa do caráter. Mas esse não é o plano de Deus para nós. O plano de Deus para nós é que você saiba que você é canal e tem que deixar o Espírito fluir. E a honra é dele, a autoria é dele. Às vezes, eu falo coisas aqui de cima que eu poderia falar de outra forma que levaria você a me honrar mais, a me exaltar mais. Mas eu avacalho. De propósito. Eu falo de maneira avacalhada. E sou repreendido por isso. Tinha que falar isso? Tinha que falar desse jeito? Tinha que falar não sei o quê? Falo, Porque assim não ficam olhando para mim, porque eu sou avacalhado, como todo mundo aqui. Porque tem gente que sobe aqui no púlpito, né? Bota aquela gravata e põe um clipe aqui assim, de um negócio dourado. Amantíssimo Deus, oh, aleluia. E fica com a glória. E passa uma informação para os outros todos de que ele alcançou o êxtase do Éden. E os outros não. Que é isso? Estamos todo mundo no mesmo barco. Eu sou tão quanto você, viu? Seja bom, seja ruim, seja aí o que você imaginou, eu sou tão quanto você. Nós estamos aqui para deixar o Espírito fazer alguma coisa e não para tomar a glória. Então, a um é dado palavra de sabedoria e a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. E a outro, no mesmo Espírito, a fé. Põe a mão no ombro do teu irmão e diz, eu profetizo que você recebe fé da parte do Senhor, em nome de Jesus. Receba uma medida de fé multiplicada, em nome de Jesus. Você seja fortalecido na fé, em nome de Jesus. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Sabe, irmãos, Deus, Ele
quer, ele se move dessa maneira. Ele faz sinais e prodígios que acompanham a palavra que está sendo pregada, como ele dizendo, isso que ele está falando é digno de ser ouvido, é a verdade, fui eu que disse para ele dizer. Então, está aí os sinais e os prodígios. Eu sou o respaldo da palavra que está saindo da boca dele, naquele momento. E honra o preletor, a pessoa que está ministrando, com maravilhas, com sobrenatural, que respaldam a palavra, que você percebe que vem do céu, que é algo que Deus está assinando embaixo. Ele testifica do que está sendo falado. Mas tem outra coisa que é dom de curar. Dom de curar, alguém tem dom de curar. E muitas vezes a gente fala da palavra e Deus testifica com sinais e prodígios e o cara continua doente. E a gente fala de novo da palavra e ela é verdadeira, é poderosa. E Deus faz maravilhas, faz outras tantas coisas. Se expressa de uma maneira poderosa e o cara continua doente. Não tem nada de errado em você ir buscar alguém que tem dom de cura. Porque é específico. E é para o proveito do corpo todo. E ele deu para uma pessoa, para outra pessoa. Esse tem dom de curar, aquele também. Sabe quem tem dom de curar? Roseli Samara. Quando ela baixar aqui no Brasil, para a pastora Roseli Samara de Orlando, você põe a cabeça debaixo da mão dela. Dói aqui, pastora, dói aqui. E põe a cabeça lá, você vai sair curado. Eu faço isso. Roseli, estou torto, põe a mão em mim. Porque você poderia dizer, é apóstolo, cure-se a si mesmo. É apóstolo, né? Que lindinho, que bonito, cheio de Deus. Cure-se a si mesmo então. Mas não tem jeito, irmão. Dói o meu ombro aqui, o meu manguito rotator dói. Aqui, ó, dói. De tanto bater na bolinha. Aleluia. E eu peço oração. Fui curado de hérnia na L5 e você curado do raio do manguito rotator aqui, em nome de Jesus. Mas a gente tem que entender que Deus dá dons aos homens e cada um tem um, e tem gente com dom de curar. A outro, operação de milagres. Não preciso explicar. E a outro, profecia. E a outro, discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos é um dom extravagante, é doido. Tem gente que chega no meu ouvido e fala assim, tá vendo fulano ali? Tem um gárgula pregado na cabeça dele, com as unhas enterradas no cérebro dele, ele está entrando ali, pastor, fica de olho nele lá, o cara está com um meu morcego enorme preso na cabeça. Dons de espírito, vê as situações, discerne coisas, ataques a certas vidas, pessoas que estão debaixo de opressão, coisas que estão acontecendo no mundo invisível. Deus dá esse dom a algumas pessoas, discernimento de espírito. Você entra num lugar e o ambiente é opresso. Eu não tenho esse dom, viu? Eu posso andar em cemitério, às 3 horas da manhã, eu não estou nem aí, não fico todo arrepiado, nada disso, viu? Eu vou que vou. Deus não me deu isso porque eu tenho que ir, eu tenho que andar. Se Ele me desse assim, aqui o cara, o outro ali, como é que eu estou? Eu não ia entrar em lugar nenhum. Mas como a gente tem que ser apostólico, ou seja, desbravador, ou seja, você tem que andar na picada, abrindo picada onde ninguém nunca pisou antes e andar pelos caminhos, você vai onde for. Eu fui em Jerusalém e nós fomos visitar a mesquita da Cúpula Dourada, que está lá em cima onde deveria estar o templo, que foi destruído. E o cara me deu um saco desses de batata, um saco de estopa, porque eu estava de bermuda, eu não podia entrar dentro daquele negócio lá com as pernas de fora. Eu estava andando na excursão de bermuda, no maior calor. E você não pode entrar. Então, tive que tampar as pernas. O cara me deu um saco, que aquilo lá, o saco está em uso desde 1900. E nunca ninguém lavou aquele troço. Mituro estava lá, ele estava comigo. Botei aquele troço, a minha mão não soltava do saco, mas grudou. Está tudo melado.
Aí adivinha, eu entrei na mesquita dos islamitas, e um querido, amado pastor de 2,5 metros que estava conosco, falou, não, aí eu não entro, não, aí não. Eu falei, tá bom, então você fica aí fora, vai tomar uma Coca-Cola, porque eu vou entrar. E fui lá, e me deu algum arrepio, alguma coisa, algum negócio? Não. Eu só aprendi uma lição que os islamitas fazem muito bem, que eles põem as mulheres para orar no fundo da igreja, porque todo mundo tem que ficar com a bunda para a lua, e elas não podem ficar lá na frente, elas têm que ficar lá no fundo, amém? Botaram as mulheres lá no fundo e os homens tudo lá na frente. Você estava também, né? Aleluia. Para muitos de nós, Deus dá discernimento de espírito para o bem comum. É para o benefício do outro. Não é para você contar para todo mundo que o cara tem um gárgula preso na cabeça e o cara é um demônio que está andando no nosso meio. Tira ele daqui. É uma cobra. Eu vi uma cobra, pastor. Eu olhei para a cara dele, era uma cobra. É para você ter esse discernimento. É para fluir, é para fazer. E é para o bem da pessoa. Tem que ser usado com sabedoria. Que sabedoria? Amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, benignidade, misericórdia, domínio próprio. Tem que estar permeando qualquer coisa que a gente vai fazer. Todos nós. Capacidade de interpretar línguas. A um é dado variedade de línguas e a outro capacidade de interpretar o que está sendo falado em línguas. Dom de língua, irmão. Põe aí no teu papel que você está escrevendo. É para mim. Dom de língua. Põe aí. É para todo mundo. Dom de língua. Todos os que receberam o Espírito Santo saíram falando em línguas estranhas. Todos. Sem exceção de nenhuma pessoa. Todos na Bíblia. 20 passagens em que foi imposto a mão para que viesse o Espírito sobre as pessoas e eles fossem batizados no Espírito. Todos falavam outras línguas. Todos. Aqui é outra história. Aqui é variedade de línguas. Dom de língua é para você orar mistérios. Para a tua edificação pessoal. Bota aí o texto de Judas. Judas, só tem um capítulo, está escrito lá no versículo, orando todo o tempo em espírito, para edificação sobre a vossa fé santíssima. Acha isso aí. Judas. Esse manifestar das línguas, ou orar no espírito, orar com essas línguas estranhas, é para edificarmos-nos na nossa fé santíssima. Todo mundo deve orar em línguas. Todo mundo deve ser edificado sobre a sua fé santíssima, orando em espírito. Paulo declara, eu oro em espírito muito mais que todos vocês. Não achou, varão? 20. Judas 20. Bota lá. Aleluia. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Essa passagem fala de uma grande chave que nós perdemos ao longo da história. Eu e você precisamos orar em línguas e orar no Espírito para edificarmos-nos sobre a nossa fé santíssima. Esse texto tem muitas outras versões que nos dão o entendimento de que a pessoa tem que orar em línguas. É para todo mundo. Põe no teu papel, isso é para mim. Eu tenho que sair daqui batizado no Espírito, cheio de Deus, com todo aquele fruto que o pastor pregou. E isso é para mim. Aqui, em 1 Coríntios 12, nós estamos lendo sobre variedade de línguas. E interpretação dessas línguas. Há uma língua que você recebe do Espírito Santo, que é um dom de Deus para você usar
para si mesmo, quem ora em língua estranha, não é entendido por mais ninguém. E ele ora em espírito, ele ora gemidos inexprimíveis, porque não sabemos como orar, mas o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza, orando com gemidos inexprimíveis. Nós oramos. É uma oração para nós mesmos. Variedade de línguas, o dom de variedade de línguas é para o benefício de todos, comum. E ele tem que ser interpretado. Então, o Espírito tem que dar variedade de línguas e capacidade de interpretá-las. Se alguém está aqui o tempo todo falando com você numa língua espiritual e não tem quem interprete, para, porque ninguém vai ser edificado. Para. Diferente de eu estar orando a minha oração, no meu canto, na minha língua que Deus me deu, para a edificação da minha fé santíssima. Diferente. Aí eu não posso pregar aqui para vocês em língua estranha e não ter ninguém interpretando nada do que está sendo dito, porque não vai acontecer nada. Isso é um dom de variedade de línguas e de interpretação delas. Amém? Por fim, Efésios 4. Vocês já têm que saber de cor esse texto, mas eu vou ler a partir do versículo 7. Efésios 4, 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Até aqui. Amado, esse texto de Efésios 4, ele não é dom. A gente chama isso de os 5 ofícios de Efésios 4:11. 5 ofícios, cargos, funções, trabalho. Trabalho que eles vão desempenhar. Jesus subiu e deu para a sua igreja de presente uns como apóstolos. A pessoa foi chamada por Cristo e o trabalho que ele tem para desempenhar, que Cristo mandou ele fazer, que Cristo chamou ele para fazer, é apostolar. E assim por diante, ele chamou gente para trabalhar como profeta. O que o profeta que vai trabalhar como profeta, que quando você chega no hotel e o cara pergunta lá, profissão, você coloca lá, profeta. Ele foi chamado para trabalhar nisso. O que ele tem que fazer? Ele tem que trabalhar dentro do corpo de Cristo para que o dom profético seja manifestado. E não é ele profetizando o tempo todo. Qual é a função de um profeta? O trabalho que ele tem que realizar. O trabalho, em primeira instância, que um profeta tem para realizar é olhar o modelo celestial que Deus tem para ser posto em prática, para ser realizado, olhar para o que está sendo feito e ficar bravo. Já viram que profetas ficam bravos pra caramba? Ele olha o modelo celestial e olha o que estão fazendo e fica bravo e fala, não, para, é assim, você não está vendo? E fica bravo. Eu estou falando aqui, por favor, me entendam bem, não me entendam mal, hein? Eu te abençoo para você entender bem, em nome de Jesus. Não vai entender nada errado. O profeta, ele olha o modelo celestial, vê aquela beleza que Deus projetou, é assim que é para fazer,
olha o que nós estamos fazendo e fala, misericórdia. E ele quer consertar aqui, fazer assim, para ficar igual ao modelo celestial. O modelo ele vê e ele ouve as instruções do alto, para o que Deus tem para ser feito. Alguém que trabalha com isso, não é fácil. O cara é desprezado, viu? Porque nunca nada está bom. Ele é desprezado. Ele olhar para nós e falar, pô, mas você não sabe fazer? Será que não dá para fazer direito? Isso é um trabalho de um profeta, e do evangelista, e do pastor e do mestre. Trabalho. Alguns de nós fomos chamados para trabalhar nessa situação. Isso ser a nossa função, o nosso trabalho. Deveria estar registrado em carteira? Não, porque o meu patrão não é o INSS, o meu patrão é Deus. Não precisa estar registrado, mas esse é o trabalho, como se fosse uma coisa registrável na carteira. Diferente de todos nós. Nem todos nós somos chamados a trabalhar. Mas esse trabalho que o pastor, o profeta, o apóstolo tem para desempenhar, tem que ser com amor, paz, longanimidade, alegria, mansidão, bondade, benignidade, domínio próprio. Ele tem que expressar o fruto do Espírito enquanto ele está fazendo o trabalho apostólico de conquista, de desbaratar as hostes do maligno, de brigar com território e tomar posse de volta de coisas que foram roubadas, de guerra, de conquista. No meio de tudo isso, que são coisas que se parecem o Vietnã, você tem que ter paz, amor, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, permeando todo o teu trabalho. O dom foi dado para todos nós. Chamado para se trabalhar num ofício como esses 5, é para alguns de nós que foram chamados. Mas dom, como eu li para vocês, dons de cura, de milagre, dom de fé, dom de variedade de línguas, dom, enfim, de interpretação, isso ele distribui para todos. E deu um para você, dom de socorro. Como nós começamos lendo, você tem dom de presidência, faça com zelo, com cuidado. Cada um de nós tem um. Cada um tem que ser usado diferente do outro que está do lado, mas todos expressando isso que é básico no reino. Fruto do Espírito. Sem o Espírito, sem poder do alto sobre nós, do Espírito, a gente vai pisar na bola. Quando Pedro estava seguindo Jesus e Jesus ia ser crucificado, alguém dizia, ele também é da turma. E o Pedro amarelou. Pedro não era um homem que estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não tinha sido enviado. O Espírito Santo foi enviado depois que Jesus subiu ao céu. E no dia do Pentecoste, ele enviou o Espírito, que é o substituto dele, para estar conosco, para não nos deixar órfãos. E ele disse para os seus discípulos, vocês permaneçam em Jerusalém, até que do alto lhes seja derramado poder, para então vocês serem minhas testemunhas, tanto aqui perto como lá longe. Foi isso que Jesus disse para os discípulos. E eles ficaram e esperaram. Antes disso, Jesus ia ser crucificado e Pedro negou Jesus 3 vezes. Disse, eu, dessa turma, de jeito nenhum. Porque ele ia ser crucificado junto. Ele amarelou. Por que ele amarelou? Porque ele não tinha o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você não é testemunha de Jesus nem diante do galo. Jesus já tinha cantado a bola. O galo vai cantar. E antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E ele, cocó, e ele continua negando. Amarelou.
Amarelou como você amarelou quando o teu vizinho do outro andar lá do teu prédio veio conversar com você sobre uma situação e estava uma coisa enrolada com ele, ele abriu o coração contigo e o Espírito Santo naquela hora te falou, ora por ele, e você amarelou. Por que a gente amarela? Porque nós precisamos do poder do alto para ser testemunha de Jesus. Esse dom de Deus. Depois que foi derramado o Espírito e Pedro, junto com todos os outros, estava lá no dia de Pentecoste, recebeu aquelas línguas de fogo e veio sobre ele poder. Aí ele vai ser submetido de novo a teste. Dessa vez ele não só não negou a Cristo, como ele declara, eu não sou digno de morrer como meu mestre. Vocês vão me crucificar? Me crucifiquem de ponta cabeça. Por quê? Por que não amarelou mais? Porque ele estava cheio de poder. Aí poder a gente encara, senão a gente amarela. E o que Deus quer derramar sobre nós nesse mês é poder do alto. Para você não amarelar, você está cheio de Deus. Poder para ser testemunha dEle. Quando te puserem na parede para dizer se é crente ou não, mesmo que for o ISIS, você vai falar, eu sou crente. Vai degolar? Degola. Vai me afogar? Me afoga. Vai me queimar? Me queima. Eu sou crente. Nós não conseguimos fazer isso aqui, viu? Não é que tem que ser macho pra caramba. Nem eu acho que eu também não conseguiria. Não sei. Não sei como é que eu consigo me portar com um cara que vai me afogar. É difícil. Numa gaiola. Mas, quando Jesus nasceu, ele era santo. Nasceu santo. Ele nasceu sem interferência de homem. E na semente do homem, transmite o pecado. Como não teve homem na parada, Jesus nasceu santo. Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos igual Jesus quando nasceu bebê. Nós nos tornamos santos. Porque aí, quando nascemos de novo, não tem homem na parada. Nascemos de Deus. Quando a gente nasce de novo, nós temos uma identificação com o nascimento de Jesus, quando ele nasceu em Belém, que ele era bebê, nasceu cheio do Espírito, ele nasceu santo. Ele nasceu santo por obra do Espírito Santo. E nós, quando nascemos de novo, nos tornamos santo por obra do Espírito Santo. Mas, quando chegou nos 30 anos, Jesus foi ser batizado. Até os 30 anos ele não fez nada de milagre, nem de nada de sobrenatural, nem nada de nada. Ele era homem, normal, filho do carpinteiro. Filho do carpinteiro. Tinha suas irmãs, os seus irmãos, e ele não tinha feito obra alguma. Ele observava toda a lei e dava aula sobre a lei, estudou. Chegou nos 30 anos, ele que era obra do Espírito Santo, foi ser batizado. E aí a palavra declara que quando ele sai das águas, o Espírito Santo veio sobre ele. E ouviu-se uma voz que dizia, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E quando o Espírito veio sobre ele, aí ele recebeu poder. E aí ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, porque com esse poder ele podia resistir no deserto. Por causa de poder. Quando nós nascemos de novo, nos identificamos com esse primeiro nascimento de Jesus, que ele era obra do Espírito Santo. Mas Jesus teve que ser revestido de poder do alto, que veio sobre ele quando ele foi batizado. Nós precisamos ser revestidos de poder do alto também. E Jesus declarou aos seus discípulos, vocês fiquem em Jerusalém até que sobre vós seja derramado o poder do alto, para então serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia! Neste mês, você tem que receber poder.
apóstolo, então vem na minha mesa e ora por mim. Não. Você vai receber poder de Deus, do Espírito Santo. Não olha para mim como sendo o portador da unção bendita. Não. Quem é o portador da unção bendita, agora é o facilitador da tua mesa aí. Ele é o canal que Deus vai usar agora para pôr mão sobre você e ativar o dom. E você receber o fruto do Espírito. E você ser cheio de poder do alto para ser testemunha dele. Se você foi chamado para ser apóstolo, amém. Se não foi, vai ter que trabalhar do mesmo jeito. Que nós todos fomos separados. Os apóstolos, eles foram dados para quê? Aperfeiçoamento dos santos. E os santos vão ser aperfeiçoados pelos 5 que estão trabalhando, os 5. Para o aperfeiçoamento dos santos, para que os santos façam a obra do ministério, para edificarem o corpo de Cristo. Então, de quem que tem que trabalhar? Os santos. E nós trabalhamos, que é o que eu estou fazendo agora, para edificar a tua vida, para te aperfeiçoar. E você sendo aperfeiçoado, recebendo poder do alto, você vai fazer a obra do ministério e edificar o corpo de Cristo.